eu acho que se você tiver um conceito para entrar nessa área de biomédica, acho que engenharia clínica, se você quer trabalhar no hospital, fazer uma pós, tem até aqui, né, professor? Tem um lato senso aqui do Gana, é o primeiro de Santuário, que você tem gente em Goiânia, estão na quinta turma, em engenharia clínica. Só que o lato senso é pago, mas eu acho que vale a pena se é essa área que você quer ir. Beleza. Muito obrigado. Olha, eu acho que a gente sai daqui, né, bem formado tecnicamente, como engenheiro, etc. E nos falta, de fato, uma complementação dessa parte da gestão da empresa. Eu diria que isso é um fator importante, que pode gerar um sucesso da sua empreitada. Não é prematuro, se você pensa que sua ideia é abrir empresa, você, por exemplo, procurar um cursos do Sebrae de formação, que são gratuitos, a maior parte deles e tudo mais. Até mesmo conversar muito com as outras pessoas, o fato que a gente está tendo, mas você pode ter, a hora que você quiser, com algum empresário, não precisa ser exatamente da área. Eu tenho uma pessoa que eu observo faz 15 anos, ele é dono de uma lanchonete, e ele administra esse negócio dele de uma forma sensacional. Assim, para mim é um exemplo, eu nem digo isso para ele, porque ele está muito convencido. Mas eu acho, assim, ele coloca uma gestão eficiente, ele está tirando uma multa, etc. Então, eu diria para você o seguinte, não existe, como o professor falou, inovação sem resultado e sem gerar o benefício que é o único motivo da empresa, que é o lucro. Se você não conseguir cliente, meu cara, não comece a empresa. Agora, o cliente, em geral, você tem um tempo para conseguir, que é o tempo em que você sobrevive sem ganhar dinheiro, até encontrar esse primeiro cliente. A partir dele, você vai se reforçando. É interessante você realmente, por exemplo, iniciar a empresa a partir de uma demanda. Então, se você tem, na exposição que você tem aí na vida, no local que você vai, no restaurante, qualquer lugar, o cara vai dizer assim, olha, se eu tivesse um sistema assim, sensado, hoje eu estava, não foi ontem, eu estava com o meu contador conversando com ele. Ele falou, olha, eu tinha pensado no sistema assim, no celular e tal. Ele estava me dando uma especificação. Se eu pegar aquele gancho ali, ele virou uma encomenda. Então, eu começo minha empresa resolvendo um problema que eu sei que já vai gerar um benefício para alguém. Aquele cara que eu já vi isso também, o CDT mesmo, que o Aquila falou do CDT, havia uma empresa de um professor, o Calil, já faleceu até, ele insistia muito que o produto ficasse perfeito, né? O produto não desse aquela tela azul lá das Windows. Então, ele demorava tanto, testando, refinando o produto, que não levava para o mercado. E ser empresário não é isso. Ser empresário é o seguinte, a primeira versão que você põe no mercado, você já deve ter ouvido isso, você tem que ter vergonha dela. E assim, você vai botar lá para passar um vexame danado, assim, você vai torcer para não dar problema, porque não dá tempo. Entendeu? Inovar, e principalmente fazer engenharia, é fazer o que tem que ser feito com as limitações de recursos. Tempo, dinheiro, uma série de coisas são recursos, né? Então, assim, se acho que responder sua pergunta, eu diria que o ideal é você não se trancar, achar que você tem uma grande ideia e aí investir demais nela e depois perceber que você caminhou muito na direção errada, que não faz benefício para ninguém. Mas já é testado. Vai procurar o Sebrae logo no começo, diz, vou começar aqui, depois eu vou ver como é que fica. Não, aí é um pouco arriscado. Você vai gastar o seu tempo também, recursos financeiros, etc, caminhar na direção que depois você vai ter que aportar. Então, acho que recomendaria isso aí. Agora, uma outra coisa que eu acho que é interessante, só aproveitar o gancho aqui, que você me alongar muito, quer dizer o seguinte, você não vai fazer empresa mais daqui a 10 anos. Sabe por quê? Porque daqui a 10 anos você vai se acomodando outra coisa. É muito provável que você
faça uma empresa muito mais nos próximos anos aqui, ou ainda durante a faculdade, como tem alguns alunos até que vão das empresas júnior, né? Do que muito depois, porque é bem nítido o seguinte, cada um de nós aqui tem um scriptzinho na vida, a gente vive mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho 30 anos a mais que vocês, pois é, eu já passei por aí, sei mais ou menos o que está acontecendo. Então, daqui a 10 anos, com 30 anos, quando você estiver, provavelmente você vai estar numa outra fase de vida que não lhe permite mais ter aqueles recursos, e um deles é o tempo, a liberdade que você tem, inclusive de errar, de tomar decisão sozinho. Não, você pode ter filho, pode ter uma esposa, pode ter não sei o que, tal. Uma série de coisas que te amarram. Então, pense um pouquinho sobre essas coisas aí, e aí você talvez consiga julgar se vale a pena ou não entrar nessa. Assim, da maneira que eu comecei com mais 2 sócios, né? Então, a gente começou já com uma demanda. A gente já fez alguns cursos, aí ficou um ano de treinamento, mas nesse tempo de treinamento a gente já tinha uma demanda que o pessoal buscava realmente. Mas só que a gente teve muita dificuldade. O que eu falo é começar certo. Como ele falou, é procurar o celular. A primeira coisa, realmente, que eles vão te dar toda a direção que você precisa para ter sucesso. A sua ideia, você acha que a tua ideia que realmente possa ir para frente, você tem que acreditar nela. E confiar essa ideia a poucos amigos ou nenhum. Que são os primeiros, amigos e família são os primeiros que provavelmente, dependendo, não sei como achou, que vão falar que aquilo não vai dar certo, mas só que eles não estão no seu meio. Eles não estão vendo, parece que às vezes você está vendo alguma coisa na frente, ou até às vezes alguma coisa que a pessoa não vai comprar atualmente. Eu dou muito exemplo do celular. No começo do celular falava que era um produto de luxo, que poucas pessoas teriam. Telefone mesmo, telefone você tinha que comprar uma linha para ter um telefone na sua casa. Depois passar isso para você ter um telefone portátil, poucas pessoas tinham. Hoje em dia, no Brasil, cada pessoa tem mais ou menos 2 telefones. Então, certas coisas são tendências que você tem que estar enxergando. Muitas empresas enxergam tendências. Tem muitos exemplos como lojas virtuais, na engenharia também tem bastante exemplos. A parte biomédica é uma delas que vai crescer mais ainda, principalmente para a parte de cirurgia e tudo mais, com os equipamentos hospitalares. Então é isso, começar certo é o principal. No caso aqui, quando você abre uma empresa, tem a parte de engenharia, mas a parte de você gerenciar aquilo é a mais importante. Você gerenciar o que você tem, você não consegue subir, crescer. Você vai ficar estagnado aquele tempo todo e vai levar as coisas com a barriga, que não é o certo. Saber como que eu faço e onde procurar um estágio na parte de automação. A parte da automação, geralmente não, 100% das vezes você tem que realmente mandar um e-mail com o currículo.
em todos os sites, geralmente você manda para o RH, daí eles já encaminham direto. Vai depender da disponibilidade. E também, muitas vezes já estágio o pessoal fica muito ligado a, principalmente na empresa, muda com muita frequência. Até porque algumas pessoas não querem continuar nessa área. E se querem continuar, muitas vezes, às vezes até querem abrir uma empresa ou querem fazer produtos para complementar a automação, que querendo ou não ainda falta muita coisa. Então, o que eu diria é realmente mandar o currículo e quando houver disponibilidade, com certeza vai ser chamado, porque isso é algo que chama direto. O Carissa ele já estagiou e conseguiu estágio na área de automação. Qual é o seu nome? Arthur. Então, eu desde sempre eu quis mexer com automação, né? Antes mesmo de entrar na faculdade eu já procurava mexer com isso. E um dos modos que eu consegui para conseguir um estágio foi mesmo indo atrás de uma empresa sem muita pretensão. Eu marquei uma entrevista com uma empresa de automação, um engenheiro de uma empresa de automação, e lá ele me passou mais ou menos o caminho das pedras, né? Que foi mexer com coisas voltadas para automação. O início é você ter um pouco de AutoCAD, ou CATIA, ou alguma experiência com um projeto. Depois você dá um pouco de elétrica e por aí vai. Né? Fui em muitas palestras, fui em umas 3 ou 4 palestras do Akira mesmo, para poder saber um pouco mais sobre isso. E eu acho que a base é você procurar sem querer muito retorno de grana, por enquanto, entendeu? É mais uma questão de vai atrás de conhecimento. E depois a grana vai vir sozinha. Eu queria aproveitar o que o Luiz falou e também até provocar o pessoal aqui. Cara, o grande conselho que eu posso te dar é seja mais presencial e menos virtual. Em que sentido? Hoje em dia é muito comum você ter aquela história de mandar o currículo pelo contato e tal, só que aí a pessoa manda o currículo padrão dela, ela não se preocupa nem em olhar o que a empresa faz direito, e ela não, e eu preciso dizer, quem não é visto não é lembrado. É mais ou menos como o Luiz falou, vá até a empresa. Na minha opinião, se não interessa se eles não vão te chamar ou não, vá até lá, diga oi, tem interesse, como é que vai. Se o cara não te contratar, ao menos você ganha uma conversa com o cara de por onde começa informalmente nos 10 minutos do café. Ao menos você é visto. Ao menos o cara te diz, olha, agora não tenho, vou ter daqui a 6 meses, mas a gente tem que ser mais presencial, tem que vir em mais palestra, tem que ir nas empresas, tem que gastar sala de sapato. Não adianta você querer, na minha opinião, estágio, até isso é um tipo de grau de teu interesse. Porque é muito fácil você mandar 30 currículos sentado na frente do computador da tua casa, mas efetivamente não se dedicar a nenhum deles. Eu acho que a presença, mesmo que a empresa não contrate, mesmo que a contratação seja tudo pela internet, eu acho que o fato do cara aparecer lá, do cara querer conversar, do cara dizer que existe, eu não sei, eu acho que eu gosto muito de falar que vá atrás das empresas, vá ver o que eles fazem. Se você não sabe nada, começa por aí. Vocês saem completamente crus. Então, o mercado de trabalho, ele não quer fazer um estágio de automação para instalar umas câmeras de vídeo, né? Uns timezinhos assim para coordenação, né? E depois assim, não. A dificuldade do mercado hoje está extremamente carente de gente que quer trabalhar. E é um descompasso muito grande entre o pessoal que sai da faculdade e o que o mercado de trabalho precisa. Eu treinei inúmeros estagiários. Então, até quando o colega de
pessoal vem, começa, daqui a pouco sai, vai virar seu concorrente. É a vida, faz parte. O cara é bom, vai sair, vai abrir a empresa dele e vai se dar bem, graças a Deus, se der tudo certo. Outros vão entrar, não vão gostar e vão embora. Outros vão entrar, vão gostar, vão ficar e vão desenvolver. Tá? A automação ela tem inúmeras ramificações aí, passando pela biomedicina, tudo mais. Então, tem que procurar. Você pode pensar onde é que você vai estagiar. Meu primeiro estágio foi numa locadora de vídeo. Né? Mas eu mexi com vídeo não. Cara, o dono era visionário. Eu queria fazer uma chaveadora digital de impressora. Na época. Era top. Né? Comando ASCII, fora da parte que era printável, comando ASCII separava, você conseguia separar uma impressora da outra. Então fiquei 1 ano e meio lá. Alguém falou sobre placas de diversidade, software, né? Software de fazer desenho. A minha não era multilayer, só tinha 2 faces. Foi, né, complicadíssimo achar alguém que fizesse uma placa com dupla face. Né? E o cara que fez foi acertar a face de cima no furo com a face de baixo. Né? Então naquela época era um pouquinho mais difícil do que hoje, mas eu fui, corri atrás, né? Dali passou para outro estágio, do estágio passou para um emprego efetivamente, tá? E ele foi crescendo. Né? Então o que eu posso dizer é o seguinte: o mercado está ávido por nós, engenheiros. Tem um monte de empresas querendo engenheiro. Tá? Mas eles também não querem uma pessoa que não saiba nada. Essa é essa lacuna que a gente tem que tentar trabalhar e fechar. Tá? Mas eu acho que tem que insistir, tem que procurar. Né? A gente conhece algumas empresas aí que pode tentar ajudar também nesse contexto de fazer um encaminhamento presencial, né? Para vocês lá verem, conhecerem e tudo mais, e tentar se encaixar com uma das empresas. O mercado de Brasil está revendo essa área de automação. Nós estamos precisando muito de mão de obra assim. Ok? Deixa eu falar algumas empresas. Continuando essa parte de estágio, rapidinho só para complementar, realmente é interessante a pessoa ir direto no local. O problema é que nem todas as pessoas têm proatividade para fazer isso. E as que tem, realmente quando a gente vê assim, às vezes o conhecimento atrapalha. Eu já tentei estágio na época da faculdade e falaram que não encontrava porque tinha pouco conhecimento. Eu realmente sou uma pessoa muito, digamos, agoniada, então eu não consigo ficar parado. Então sempre eu quero fazer alguma coisa diferente. A pessoa tem que pesquisar um pouco sobre a empresa, o que ela faz. Por exemplo, eu recebo muito negócio de design de interiores e arquitetura, que para mim não serve de nada. No meu trabalho, pelo menos. Eu trabalho com arquitetos, em parceria e tudo mais, certo com eles, mas só que para mim não adianta. E a pessoa nem se dá o trabalho de ver o que a empresa realmente trabalha. Engenheiro está sempre precisando, mas como é que ele falou, tipo, parte da automação, não sei como está industrial, mas a automação predial está indo bem, muito bem, apesar do mercado estar meio parado para imobiliário, e a parte de residencial agora está melhorando depois dessas eleições. Então, o negócio é produtividade. Muitos empresários, a maioria deles, quando você vai pedir emprego, ele não vai te contar algo, principalmente os que estão começando, ele quer te contratar, mas ele não vai te contratar às vezes por causa de conhecimento, porque isso ele sabe que vai ser difícil de achar, mas só que ele vai conseguir rapidamente te entregar esse conhecimento, porque querendo ou não, o engenheiro aprende rápido, geralmente. Então, eles acreditam muito a pessoa brilhando os olhos, digamos assim, uma pessoa que tem uma certa criatividade e imaginação, porque pelo menos para mim, eu adoro ver novos projetos, ver coisas diferentes que às vezes eu posso até investir naquilo. Por causa que eu acredito que
palestra anterior foi muito boa quanto a isso. A inovação está em cada pessoa. Cada ideia mais boba que você acaba achando que é, a coisa mais simples são as coisas mais importantes, são as coisas que as pessoas procuram mais. Então eu acho bem interessante realmente essa parte de vir. Muitas vezes você não vai conseguir encontrar o dono da empresa lá, mas às vezes tem alguém que vai falar com você, e às vezes você consegue agendar. Então, realmente você tem que correr atrás, e que nem ele falou, não conseguir muito retorno, querendo ou não, a parte de estágio, o retorno ainda, para algumas empresas, é baixo, caso que se torne um custo alto, se você for somar impostos, tudo direitinho. Deixa eu dar um depoimento para vocês, por exemplo, como é que a empresa se comporta com relação à contratação de um recém-formado ou alguém para estágio. A verdade é a seguinte, a gente prefere que seja assim, porque nós temos uma cultura, a empresa com esses 23 anos, ela tem as manias dela, né? Então, aquele negócio desse jeito aqui. Se eu trago alguém que foge um pouco dessa estratégia, digamos assim, em geral gera algum tipo de conflito, ou para ela própria ou para os demais que estão ali naquela equipe. Por exemplo, tivemos experiência em trazer pessoas de fora de Brasília, formado em outras faculdades de engenharia, mas fora de Brasília. Não foi bom. Aí, por uma série de questões. O que tem se mostrado interessante para a gente? É exatamente, na universidade, por exemplo, nós temos vários projetos em parcerias com a INB, mas lá com o CDT mais objetivamente. Então, conhecemos vários professores, e através desses professores, em geral, a gente disse, olha, você tem um bom aluno lá para me indicar, quando eu preciso de alguém? Aí aquela pessoa segue. A indicação é muito interessante nessa fase, porque você vai com aquela credencial de alguém que você já aproveita melhor. Mas o que eu quero dizer, na verdade, então, é o seguinte, se você chegasse lá na minha empresa como candidato a trabalhar, eu não ia exigir de você que você soubesse resolver os problemas na primeira semana. Eu ia procurar entender de você aquelas 3 coisas que eu falei. Se você consegue entender e falar bem, né? Ouvir e falar bem, se você tem a capacidade técnica de aprender, aí sim começar a trabalhar para resolver as coisas, você quer estar ali. Se você procurou, você já demonstrou uma dela, você quer estar naquela empresa, você já foi atrás. Então, com o tempo, a pessoa vai descobrir. Se você der a oportunidade, que capacidade você tem, né? Você vai passar um tempinho lá, para isso que você é um estágio. E, na verdade, você só começa a produzir uma empresa depois de alguns meses. Você passa um tempo lá, você recebe alguma coisa de informação, vai processando aquilo lá, e aí sim começa a gerar algum resultado. Isso é o mais normal de acontecer. Eu não exigiria muita coisa além disso de um candidato ao trabalho. Mas se eu já tiver uma preferência por uma determinada área, ótimo, procure as empresas, então, já nesse setor, nesse segmento. Né? Você já vai ser, certamente, vai ser melhor avaliado ainda, porque você mais rapidamente vai conseguir produzir propriamente. E por fim, eu queria dizer o seguinte, como eu lembro bem assim, eu olho para vocês e fico vivendo assim naquela fase, mesma coisa. Então, o que o professor Euler falou para vocês? Ele não tinha certeza do que queria fazer ao final do segundo grau. É muito normal você também não saber bem o que vai fazer ao final da faculdade. Eu tive a mesma dúvida, eu acho que cada um aqui de nós tem. Agora, o mercado de trabalho entende que se você está disponível para ele, o curso de engenharia torna você uma pessoa extremamente atraente, porque você é um livro em branco para a gente começar a contar uma história a partir desse momento que você se apresentou ali. Capacidade nossa, eu também sou engenheiro, né? Vocês estão lembrados. A nossa capacidade de resolver problema é muito superior à média, vocês podem ter certeza. Então, assim, é tranquilo, tem muito espaço, tem muito local para trabalhar. Eu acho que a nossa maior ameaça é concurso público.